Olá, meu nome é Jefferson Christian e esse é o curso de Fundamentos da Programação. Nós estamos na aula 2, cujo tema é O que é programação? Então você vai fazer o curso de programação de computadores, mas primeiro você precisa saber o que é programação. Bem, segundo o livro que eu estou usando de base para fazer esse curso, programar é basicamente construir algoritmos. Mas aí é ótimo, né? Eu perguntei o que é programação e respondi que tem a ver com algoritmo, mas que adianta responder uma palavra, explicar uma palavra com outra que a gente não conhece? Para entender programação, você tem que entender o que é algoritmo. Se entender um, você entende o outro. Bem, algoritmo de computador, que é o contexto do curso, é basicamente você dizer ao computador o que fazer. Então você vai dizer para o computador o que fazer para resolver problema, realizar tarefa, etc. Isso é um algoritmo de computador. Mas você pode pensar no algoritmo no contexto geral, porque um algoritmo não serve só para computador. E algoritmos estão presentes no nosso dia a dia. O que é um algoritmo, afinal? É um conjunto de instruções. Quando você, por exemplo, vai fazer um bolo, você segue uma receita, né? A receita é um conjunto de instruções do que você tem que fazer para fazer um bolo. E isso está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, aí que eu vou mostrar para vocês, é uma lista de instruções, um conjunto de instruções para atravessar a rua. Então vamos ver como isso é feito. Primeiro você tem que olhar para a direita para verificar se está vindo algum carro na sua direção. Depois você tem que olhar para a esquerda para ver se está vindo um carro na sua direção. Né? Tanto faz se você começa olhando para a direita ou para a esquerda. O fato é que você tem que olhar para os dois lados. Depois, se você identificar a presença de um carro vindo em sua direção, você não atravessa a rua. Se por outro lado não tiver vindo carros em sua direção, aí você atravessa a rua. E você tem que repetir essas instruções olhando para ambos os lados, né? Até que seja possível atravessar a rua com segurança. Porque se você chegar aqui e tiver vindo um carro na sua direção, você não vai fazer nada. E depois? Então, se precisar, você precisa olhar para o lado e para o outro de novo para ver se está vindo um carro na sua direção. Então, por isso que você precisa repetir essas instruções. Então, isso é um exemplo de algoritmo. É um algoritmo que todo mundo aprende quando é criança, né? Como atravessar a rua. E veja que a gente tem que ler de cima para baixo, né? Do número 1 até o número 5. Então, o algoritmo ele tem uma sequência lógica que você precisa seguir. Mas o computador, ele é burro. Ele vai seguir o que você disser para ele ao pé da letra. Exatamente o que você falar para o computador fazer, ele vai fazer. Ele não é inteligente, ele não vai. Você não pode assumir que ele sabe nada. Ele não vai interpretar. Ele vai seguir o que você falar para ele ao pé da letra. Isso é muito importante de você entender, que isso vai evitar muitas frustrações no futuro. Se você quer que ele faça uma coisa, você tem que dizer para ele o que ele tem que fazer. Se você não disser, ele não vai saber. E é claro, se você souber que ele já sabe alguma coisa, você pode usar isso a seu favor. Mas você tem que ter certeza que ele sabe alguma coisa que você vai pedir para ele fazer. Ok? Você tem que ser o ser inteligente. A máquina não é o ser inteligente aqui. Ela vai apenas te obedecer. Você é programador. Beleza? Se você não for inteligente, você só vai passar raiva. O computador não vai fazer o que você quer. Então, novamente, você tem que ser bem claro nas instruções que você passar para ele, porque ele vai seguir ao pé da letra. Beleza? E onde está a programação no nosso dia a dia? Bom, a programação no nosso dia a dia ela está em diversos lugares, né? Nos smartphones, né? Os celulares, através dos aplicativos. Não o aplicativo necessariamente, o próprio smartphone precisa de programação para funcionar. Nas redes sociais, né, que aí são aplicativos também, mas você pode ver essas redes sociais nos sites, também precisaram ser feitos com programação.
Nos streams de mídia, né, a Netflix, enfim, outros sites que você pode assistir filme, o próprio YouTube, onde você está assistindo esse vídeo, foi feito com programação, jogos, né, jogos digitais, eletrônicos, etc. Então a programação está presente no nosso dia a dia. Aprender a programar vai te possibilitar aprender a fazer, a construir essas coisas. E isso é muito, muito presente no nosso dia a dia. Então, qualquer profissão que você for ter no futuro, talvez se você entender um pouquinho de programação também possa te ajudar. Mas, para programar, a gente precisa de uma coisa que chama linguagem de programação. Por quê? Como que você vai se comunicar com o computador? O computador, ele não fala português, inglês, ele não fala a nossa língua, apesar que hoje o ChatGPT está falando, né? Mas isso é outra história. O computador, ele fala o que a gente chama de língua binária, de números binários. Falando de maneira mais simples, ele só escreve zeros e uns. Ele só entende 0 e 1. Tem um motivo para isso, mas eu não vou explicar agora. O fato é que se você falar com ele em português, ele não vai entender. Mas, então como que a gente programa? Porque a gente precisa falar para ele o que ele tem que fazer, não é verdade? Para isso que servem as linguagens de programação. As linguagens de programação vão conseguir se comunicar com o computador para a gente. Então, a gente vai falar com a linguagem de programação, o que ela vai fazer? A gente vai falar com ela, o que a gente construiu, nosso algoritmo, a nossa lista de instruções. Aí o Python é a linguagem que eu estou usando de exemplo. Então essa linguagem vai pegar o que a gente falou para ela e vai traduzir para o computador em código binário, em zeros e uns. E assim que a gente vai conseguir se comunicar com o computador. Através da história, nós tivemos muitas linguagens de programação. Então eu não coloquei todas aqui, eu coloquei apenas alguns exemplos, né? Assembly, ali que foi lançado em 1950, COBOL, o C, que é muito utilizado nas faculdades e hoje em dia, né? O Python também, que está super na moda hoje em dia, o C Sharp, enfim. São várias linguagens de programação que foram construídas ao longo da história. Essas linguagens de programação, elas servem para traduzir as nossas listas de instruções para o computador, mas cada uma é de um jeito. Elas têm similaridades, é claro, mas cada uma tem as suas próprias regrinhas, digamos assim. É como se fossem linguagens mesmo, inglês, português, espanhol. Tem estruturas semelhantes, mas as palavras mudam, a regra de construção das frases muda. Por isso que existem muitas linguagens de programação e cada uma atende melhor a um certo propósito. Mas isso é um tema de outra aula. Mas qual linguagem de programação que nós vamos usar nesse curso? Para conseguir traduzir o nosso algoritmo, a nossa programação para o computador. Bem, na verdade, nós não vamos usar uma linguagem de programação propriamente dita. Nós vamos usar uma coisa que chama Portugal Studio. É um programinha de computador que nele nós usamos uma pseudolinguagem. O que é uma pseudolinguagem? Pseudolinguagem é uma linguagem de mentira. Mas não é um termo ruim. De mentira parece que é ruim, né? Mas não é ruim. Por quê? Porque o Portugal, a linguagem de mentira chama Portugal 2.0, porque ela foi meio que atualizada para nesse programinha a gente usar. Não é uma coisa ruim por quê? Porque ele tem vantagens para quem está aprendendo a programar. Primeira coisa, ele é em português. Por isso que ele chama Portugal, né? A linguagem chama Portugal. E o programa é Portugal Studio. As outras linguagens de programação que eu mostrei aqui são todas com comandos em inglês. Então, assim, se você vai se aprofundar depois no estudo da programação, é importante que você entenda um pouquinho de inglês, nem que seja um inglês técnico, só dos comandos, para você entender o que você está fazendo. Mas para esse curso não vai precisar, porque nós vamos usar um programa e uma pseudolinguagem que é em português. Olha que legal. Então você não precisa mais se preocupar com o inglês para esse curso.
Outra vantagem do Portugal Studio é que ele é um programa gratuito. Ele não você não precisa pagar nada, você vai baixar, vai instalar e ele é de graça. E ele foi criado para o aprendizado. Então ele foi criado pensando que você vai estudar, vai aprender com ele. Que é diferente das outras linguagens, que são linguagens profissionais, para você usar para trabalhar, para construir alguma coisa. O Portugal é feito para você aprender. Mas ele é muito parecido com outras linguagens profissionais, como aquelas que eu mostrei. Principalmente com a linguagem C. É muito parecido. Bom, eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de 4 de 2025. Eu vou mostrar para vocês como baixar e instalar o Portugal Studio. Se você está vindo no futuro e tiver diferente, ou você não conseguir instalar ou usar ele por algum motivo, você coloca aí nos comentários que eu posso tentar gravar uma outra videoaula mostrando como instalar o Portugal Studio atualizado, né? E é claro, programação é assim, todo dia atualiza alguma coisa, pode mudar uma coisinha ou outra. Então tenta instalar mesmo se tiver um pouquinho diferente. Se tiver muito diferente e você não conseguir instalar, como eu disse, pode deixar nos comentários. E aí eu gravo uma aula atualizada, beleza? Os links para baixar e para usar. Você pode usar online também o Portugal Studio sem instalar. Os links são esses dois que estão aí na tela. Então, se você quiser, pausa o vídeo, digita ou copia, mas depois eu vou falar que eu vou deixar esses links na descrição do vídeo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o que tem nesses links. Então, primeiro no link do online. Se você for nesse link do Portugal Studio, você pode usar ele online. Ele tem essa cara aqui. Quando a gente for fazer o algoritmo, eu vou ensinar vocês a mexer nele. Mas esse é o site onde você pode mexer no Portugal Studio Online. Eu recomendo você baixar, que é o próximo link. Por que eu recomendo você baixar? Porque tem alguns recursos que não podem funcionar 100% ou exatamente igual que eu vou fazer com o Portugal baixado, instalado na máquina. Principalmente no projeto final, que vai ser para fazer o joguinho da cobrinha, o Snake Game. Se você não conseguir baixar, aí tudo bem, pode usar online. E vai até onde der. Mas tenta baixar, não pesa, é de graça, não tem vírus, tá? É oficial. O link do download é esse aqui. Então vou mostrar para vocês como baixar, como instalar o Portugal Studio. Você vai entrar no site, né? Aqui tem um botão de download, ó. Download em inglês significa baixar, né? Aqui tem outro botão. Então você clica nele. Ele vai falar para você escolher uma pastinha para baixar. Eu vou baixar aqui na pastinha de downloads. Ele vai baixar, no meu caso aqui está baixando. Talvez eu corte algumas partes do vídeo se demorar muito algum processo, tá? Baixou. Pronto, agora eu vou abrir a pastinha do download. Tá aqui o programinha. Beleza? Portugal Studio, Windows. Meu computador é o Windows, né? Se você tiver Linux ou Mac, aí eu não faço ideia de como que faz. Mas deve ter como baixar para outros sistemas operacionais aqui, talvez aqui. Outras versões. Vou clicar duas vezes, vou abrir. Ele quer que o programa faça alterações no meu computador, é claro que, né? Porque ele vai instalar um programa no meu computador. Eu permito. Então, aquelas coisas que a gente nunca lê, né? Mas eu vou ler para vocês terem uma ideia do que vocês estão fazendo. Programa de instalação Portugal Studio. Bem-vindo, assistente de programação, criado com uma licença open source, quer dizer que todo mundo pode, quem entende programação, pode ver o código, tem até para quem entende programação, tem um repositório no GitHub que mostra como foi feito. E ele foi criado, pelo visto aqui, por Luiz Fernando, se não estiver enganado, na Universidade do Vale do Itajaí. Então,
Se eu tiver falado errado, me desculpe. Mas é bem interessante ler esses detalhes, né? Aqui tem os termos de licença que ninguém lê, né? Eu não vou ler, então eu vou colocar que eu aceito. Não tem jeito, se eu não marcar, não dá para instalar. Avançar. Aqui tem um site oficial, caso vocês queiram clicar. Deve ser aquele mesmo site onde eu baixei o programa. O Portugal Studio é um software livre e de código aberto, licenciado pela LGPL. Isso significa que você pode utilizá-lo e modificá-lo livremente. Então, se você no futuro quiser criar uma outra versão do Portugal Studio, você pode. Se você deseja saber mais sobre o projeto e ou contribuir com o desenvolvimento, né, visite a página do Portugal Studio. Então, fiquem à vontade para fazer isso. Avançar. Para garantir o funcionamento correto e a evolução do software, você precisa executar periodicamente algumas ações no computador. Ao instalar o Portugal Studio, você está automaticamente concordando com os termos. Autorizo, Portugal Studio, blá 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 blá, enfim. Eu não vou ler, eu confio no programa. Clique em avançar e ele vai instalar. Beleza, ó. O Portugal Studio foi configurado como programa padrão para abrir arquivos com a extensão .por. Então todo o código que a gente foi criar, todo o programa, ele vai ter o que a gente chama de extensão, que é o nome do arquivo mais .por de Portugal. Todo arquivo no computador ele tem uma extensão, por mais que você não consiga ver às vezes. O arquivo de texto pode ser .txt, o arquivo de música pode ser .mp3, e aqui um arquivo Portugal vai ser .por. Beleza? Para você abrir um arquivo Portugal, você vai dar um duplo clique nele. Ou você vai abrir o próprio programa Portugal e nele você consegue abrir o arquivo que a gente tem no código. Mas eu vou mostrar isso com calma quando a gente vai fazer os exemplos, os exercícios, né? Pode clicar em avançar. Finalizando o assistente de instalação, a configuração do Portugal foi finalizada nesse computador. Beleza, vou clicar em finalizar. Se tudo der certo, ele está instalado, né? Aqui eu vou apertar na barra de pesquisa do Windows e vou procurar Portugal. E pronto, está aqui instalado o Portugal Studio. Se eu clicar nele, ele vai abrir o Portugal. Está aqui aberto o Portugal Studio. Quando a gente for fazer algum exemplo, algum programa, eu vou ensinar a mexer nele. Mas vocês podem reparar que é bem parecido com a versão online, né? Pronto, aqui sim. É bem parecido com a versão física. A versão online, tá vendo? Tem os mesmos botões aqui, ó. Claro, é um pouco diferente do layout, né, o design, mas tem as mesmas coisas. Então, reforçando, eu gravei essa aula no dia 30/4, tá? Se der algum problema, vocês podem falar na descrição do vídeo que eu tento resolver. Muito bem, como eu disse, os links de instalação e também para a versão online do Portugal Studio estão na descrição desse vídeo no YouTube. E já aproveitando que você vai lá para instalar o programa, deixa o like, ativa o sininho, se quiser pôr algum comentário e acompanhar a playlist aí, fique à vontade. Beleza? Qualquer dúvida, deixe na descrição. Lembra de separar um caderno, como eu disse na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, volta, assiste, que ela é importante. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço. Mas o computador, ele é burro. Se você não disser para ele ao pé da letra, errado. Mas o computador, ele é burro. Ele vai dizer, vai dizer não, velho.